Qual empresa que a gente vai culpar aqui por esse problema? A Amazon já foi, acho que eu vou botar Uber no thumbnail. Word Search é um problema de cheat code que cai em entrevistas, né? Isso aqui é muito fácil de falar porque quase todo problema cai em alguma entrevista em algum lugar. E não é super difícil de resolver porque quase todos os problemas caem em certos padrõezinhos aqui. E se você quer aprender esses padrõezinhos, se você quer aprender a resolver esse tipo de problema, eu tenho um curso de estruturas de dados e algoritmos que o link tá na descrição, que a gente resolve exatamente problemas como esse e alguns mais difíceis, outros mais fáceis, e explica como é que funciona, tá? Agora, Word Search é um problema de busca adjacente. Se você sabe resolver um problema de busca adjacente, você provavelmente sabe resolver esse Word Search aqui. Ou de maneira recursiva, ou de maneira iterativa, utilizando algumas técnicas tem como fazer. Vamos desenhar esse probleminha pra gente conseguir resolver ele, né? Primeiro a gente tem aqui um gráficozinho de como o nosso cérebro funciona na área de desenvolvimento de software, né? E o seu entendimento da sua habilidade, ele vai variar entre você achar que você é uma pessoa extremamente genial e você achar que você é uma pessoa muito burra e vai ser demitido. Isso acontece comigo todas as semanas, tá? Então, não sei porque eu tô falando isso, não tem nada a ver com o vídeo, mas enfim, isso aqui é normal. Esse problema é um dos problemas que se você sabe resolver, você vai se achar genial. Se você não sabe, você pode se achar uma pessoa muito burra, mas saiba que é um problema bem difícil pra quem nunca viu nada parecido. Aqui, pô, esse exemplo tá meio ruim, né? Porque isso aqui não é uma palavra de verdade. Tá, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem essa matriz aqui, esquece essa matriz que veio antes, e a gente quer encontrar a palavra gato aqui dentro, né? Temos um input, esse input é a palavra gato, é uma string. A maneira que a gente vai resolver esse problema aqui é uma maneira que eu vou utilizar de backtracking, tá? É uma técnica, mas existem algumas maneiras e todas elas vão ter mais ou menos o mesmo formato, que é o seguinte. Deixa eu mudar esse G daqui pra cá, né? A palavra gato, ela tá aqui, ó, G-A-T-O, certo? E ela pode ser formada em qualquer tipo de conexão, assim. Como você pode ver, ela tá um pouco de trás pra frente, depois ela desce, ela não precisa tá em sequência, tá? É isso que torna o problema difícil. É que as letras sequentes, subsequentes da palavra podem estar em qualquer lugar, em qualquer ordem. Perdão, em qualquer ordem não, mas enfim, em qualquer direção, né? Você entendeu? Isso aqui tá explicado aqui no problema, ó, que as células adjacentes podem estar conectadas horizontalmente ou verticalmente. A mesma letra não pode ser usada mais de uma única vez. E se a gente encontrar a palavra na grid, a gente retorna true. É só isso que é pra fazer. A gente recebe a palavra gato, se a palavra gato estiver aqui, retorna true. Bom, em algum momento a gente precisa começar a palavra, né? A palavra precisa começar por algum ponto. Esse ponto é a primeira letra, então a primeira coisa que a gente está buscando é a letra G, certo? Então a gente vai começar provavelmente da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é assim que a gente geralmente começa nossos algoritmos, né? Na posição 0, coluna 0, linha 0, a gente vai abrir aqui o nosso R. No momento que eu abro o meu R, eu vejo qual é a letra que está aqui. E a letra não é G. Então a gente não vai utilizar isso daqui. O que a gente vai fazer é pular para o próximo. A gente pula aqui para o próximo item, e o próximo item é um A. Também não é a letra G, também não nos interessa. E a gente pula para o próximo, e o próximo é de fato a letra G. Como a gente encontrou a letra G, a próxima letra que a gente quer encontrar é a letra A, né? E aí, a gente precisa caminhar por todas as direções possíveis, como se fosse abrindo caminhos numa árvore, né? A gente não vai efetivamente implementar isso, mas eu quero só explicar aqui que a gente teria um G aqui em cima, certo? E a gente poderia abrir dois caminhos. No caso, se a gente não tivesse nesse G, a gente tivesse no T, por exemplo, que está no meio, a gente poderia abrir quatro caminhos. Então a gente pode imaginar que teremos aqui um certo grafo, onde quatro caminhos podem ser abertos. O X da questão é que, primeiro, por aqui na letra G, a gente vai olhar as direções, né? Pô, pode existir algo para cima? Não, não pode, porque para cima seria o índice -1. Então não tem sentido procurar por algo aqui. Pode ser algo aqui à direita? Não, não pode ser nada à direita, porque seria maior do que o número de colunas que a gente tem. Não faz o menor sentido procurar algo por aqui também. Então, nesse caso, a gente vai precisar olhar no elemento de baixo e a gente vai precisar olhar no elemento da esquerda. Mas a implementação ela vai ser a mesma, né? A gente vai sempre tentar abrir todos e cortar aqueles que não fazem sentido. Então, esse aqui iria para o lixo, né? Porque não pode ser aberto. Esse outro aqui também não pode ser aberto. Esse U não é a letra que a gente está procurando. Se fosse um A, beleza. Poderia estar no universo de possibilidades. Como a gente está procurando por um A e isso daqui é um U, isso daqui é descartado também. Então, nesse gráfico que a gente está montando aqui na nossa cabeça para visualizar, esses três caminhos que vêm depois do G iriam para o lixo. O único caminho que continua sendo percorrido é o do A. E aí, no A, a gente vai fazer a mesmíssima coisa. A gente vai abrir todos os caminhos possíveis. A gente vai ver se tem caminho para cima, se tem caminho para direita, se tem caminho para esquerda e se tem caminho para baixo. E aí a gente vai encontrar que o único caminho que faz sentido é o caminho onde tem o T. O X da questão aqui acaba sendo a implementação disso daqui, né? Como você percebeu, espero que você tenha percebido que a lógica é a mesma, a lógica de abrir os caminhos em torno do G
é a mesma lógica de abrir os caminhos em torno do A. Isso é algo que pode ser feito de maneira recursiva e a gente poderia utilizar de um algoritmo muito similar ao de DFS, ao de busca em profundidade. Funcionaria. Eu jogar um DFS aqui em cima, uma busca em profundidade igual ao de árvore binária, seria viável. Funcionaria. O que eu vou fazer é um estilo de backtracking que é parecido com isso, mas não é exatamente isso. A gente pode separar a solução desse problema em mais ou menos 5 etapas para a gente ir implementando aqui e não se perder no que é para fazer. A gente precisa, iterar a grid, certo? É percorrer, na verdade, iterar, vamos mudar para percorrer, né, para ficar mais claro. Número 2, aqui talvez um 2 meio intermediário, é retornar se estiver ok, eu vou explicar isso aí depois, né? Número 3 é validar a célula atual, certo? Porque é o seguinte, a gente vai fazer um loop por todas essas células. Dentro de cada uma dessas células, né, como eu estava mostrando aqui, quando a gente abrir uma dessas células, a gente vai abrir também uma função recursiva. Não precisa ser recursiva, pode ser iterativa, porque toda função recursiva pode ser convertida numa iterativa. Enfim, não faz a menor diferença pra gente. A gente vai validar se essa célula tá no que a gente precisa ou não tá no que a gente precisa. E a gente vai continuar chamando a função recursiva, né? Continuar progredindo na recursão. Outra coisa que a gente precisa fazer é marcar como visto porque a gente não pode repetir mesma letra várias vezes, né? Então, marcar como visto e vamos colocar aqui como último passo, sei lá, o backtrack. Eu tô pensando nesses passos ao vivo, eu não sei se eles fazem muito sentido, vamos fazer um a um. Primeira coisa, percorrer a grid. De início, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é percorrer todos os elementos para encontrar possíveis inícios da nossa palavra. Então, eu posso ter aqui um anyRows, né, o número de rows, vai ser igual ao tamanho do board. Então lá em board, espero que ninguém tenha dificuldade nisso aqui. AnyCalls vai ser igual ao tamanho da primeira linha, né? Então, tamanho da linha 0. E aí a gente pode iterar em cima disso. A gente pode fazer um loop dentro de um loop para percorrer todos os i's e j's da linha e coluna. Então, for row in range anyRows, for call in range anyCalls. Aqui a gente vai ter o nosso método recursivo, certo? Porque no momento que eu encontrei todos os meus inícios possíveis, né? E aqui nesse ponto do código a gente está encontrando efetivamente que pode ser um início ou pode não ser um início, eu vou chamar aqui um backtrack, passando uma montoeira de parâmetros. Todos os parâmetros que eu vou precisar. Eu vou precisar anyRows, eu vou precisar do número de rows que eu tenho, vou precisar do número de colunas que eu tenho, vou precisar da linha atual em que a gente se encontra, vou precisar da coluna atual em que a gente se encontra, vou precisar também da palavra aqui definida, né, por word, a palavra que a gente está procurando. Esse backtrack, ele vai ser um método recursivo que vai fazer a busca adjacente. Ele vai procurar se a letra que eu passei agora, né, eu passei essa letra por meio dos parâmetros linha e coluna, certo? Então a posição dentro do board onde essa... faltou passar o board também. O board é importante. Board. A posição no board onde a gente tem essa linha e essa coluna é onde a gente vai estar iniciando o nosso algoritmo recursivo. Então, né, então ele vai fazer em todos os itens. Tem uma questão. Se esse backtrack me retornar true, acabou o algoritmo. Então, if é o backtrack me retornar true, né? Eu posso dar um return true. Agora, se ele retornar false, eu não posso acabar o algoritmo aqui. Por isso que eu não só retorno backtrack, né? Porque se ele retornar false, eu ainda preciso percorrer todos os outros itens, né? Ele só vai retornar false se nenhum item dentro da minha grid inteira retornou o backtrack como true, retornou o método recursivo como true. Aqui eu dou um return false. Agora, a mágica acontece no tal do backtrack, né? Na realidade, eu acho que eu defini ele aqui, def backtrack. Eu tô só pensando, eu acho que precisa ser self.backtrack, porque tá dentro da classe solução, né? Eu preciso receber self também como parâmetro e todos esses outros aqui. Porém, o parâmetro word eu vou mudar para outro nome. Eu vou mudar para o nome de sufixo. Bom, aqui retornar-se ok, né? A gente já meio que fez isso ali em cima. Por que eu tô mudando para sufixo? Porque para cada um que eu for chamar o próximo item, né? Por exemplo, se eu estiver no G e eu chamar o método backtrack passando o A como parâmetro, eu não quero mais procurar pela palavra gato. Eu não preciso mais da palavra gato porque eu já validei que o G foi encontrado. Eu quero, na verdade, só a palavra ato. Eu não preciso mais desse G. Então eu só preciso sempre ir passando o sufixo. Eu não preciso passar a palavra inteira e a posição onde está na palavra, não faz sentido. Então quando esse sufixo não tiver tamanho nenhum, né, quando o tamanho desse sufixo for 0, quando eu não passar nada aqui no final, quer dizer que a palavra acabou, certo? Porque eu encontrei o G, aí encontrei o meu A, aí encontrei o T, encontrei o O. Quando eu tentar chamar algo adjacente, eu posso retornar true que eu já encontrei a palavra gato inteira. Então se o nosso sufixo, né, se não houver sufixo, tamanho do sufixo
for igual a 0, a gente pode retornar true. E também tem várias situações que a gente pode, de cara, retornar false também, né? Quais são essas situações? Pô, são exatamente as que a gente escreveu. Out of bounds aqui, né? Pra direita, out of bounds pra cima, né? Então, se tiver fora da... maior do que o tamanho, a gente pode retornar false, não precisa checar nada. Ou então, se a letra aqui, né? Se a letra for R, por exemplo, e for diferente da letra inicial do sufixo, também pode retornar false ali, não faz sentido. Veja que a gente tá quebrando o problema passo a passo, um problema que parece muito cabuloso, mas indo devagarzinho assim, aos poucos, resolvendo os problemas um de cada vez, a gente consegue resolver. Então vamos lá. Qual que é um caso que retorna false aqui? Se row for menor do que 0, né? Não faz sentido. Seria esse daqui, ó. A row acima de onde pode. Ou então coluna também acima de onde pode, né? Row menor que 0 não pode. E row do mesmo tamanho que o número de rows. Por que eu digo isso, né? Se a linha for a linha número 3, eu tenho apenas 3 linhas, né? Eu tenho a linha 0, a 1, a 2. Se eu tentar acessar a linha número 3, né, que seria o tamanho, o número de linhas que eu tenho, a linha número 3 não existe. Ou seja, se eu estiver tentando acessar uma linha que é exatamente do mesmo tamanho do número de linhas que eu tenho, essa linha não existe. Por que eu tô fazendo if assim? Não faz sentido, né? Não é com vírgula, é or. Normalmente, colunas negativas não fazem sentido, então se a coluna for menor do que 0, não pode. Se a coluna for igual ao número de colunas que tem, também não pode. Mesma regra das linhas, né? E o último or aqui, né? É se o valor, a célula que a gente está tentando acessar é diferente da primeira letra do sufixo. Então a célula que a gente quer acessar está onde? Ela está em board, linha, com coluna. Essa formatação não ficou legal. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Se você está vendo no celular, perdão. Mas não vai ficar legal de jeito nenhum, né? Então vamos deixar grande e vamos dar os enters aqui, ó. Or. Pronto. Ou board, linha, coluna, diferente de sufixo 0, certo? Diferente do que a gente está tentando encontrar aqui. Qualquer um desses casos, tenho aqui minha carta branca para retornar false. Eu tenho certeza que a palavra que a gente está procurando não vai ser encontrada nessa iteração porque já tem algo diferente, já tem algo que não encaixa. Agora, a gente precisa fazer a próxima coisa aqui, ó. Validar a célula atual. Sim, a gente validou que ela está adequada. A gente precisa marcar como visto. Então, assim, ó, maneira mais fácil seria você ter um segundo board em que você vai marcando as coisas como visto. Eu não preciso alocar isso se eu fizer uma certa gambiarrinha aqui. Que, por exemplo, se eu tô aqui no meu A, certo? E eu não retornei false aqui, eu sei que eu tô na primeira letra do sufixo, né? Se eu, tipo assim, eu alterar esse A aqui pra um hashtag pra marcar como visto, e depois eu quiser desfazer essa alteração, eu consigo, porque eu ainda sei que aqui era um A, era a primeira coisa do sufixo, né? Então, pra marcar algo como visto, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar board, row, call, marcar isso daqui como hashtag, e lá na frente, depois que eu fizer o resto das iterações, né, antes de retornar, eu posso marcar de novo isso daqui como sufixo 0. Então eu posso reverter a minha alteração, e isso aqui vai funcionar, porque da forma com que a gente vai fazer isso aqui recursivo, a recursão depois ela sobe de novo, né? Ela vai voltando e desfazendo todas as alterações. Faz sentido você fazer isso aqui numa entrevista de emprego? Provavelmente não. Provavelmente uma complexidade adicional. Vai melhorar um pouquinho o algoritmo em termos de memória alocada, mas sério, só aloca um board novo ou um dictionary de quais coisas você já viu, uma tupla, qualquer coisa, tá? Isso que se chama embelezamento de código. No caso, até enfeiamento de código, porque ele fica mais complexo, na minha opinião. Agora, vamos fazer a lógicazinha do código que faz de fato a busca adjacente, né? É o que tá faltando. A gente não fez a busca adjacente ainda. Fazer a busca adjacente, geralmente as pessoas utilizam algo que é chamado de array de directions. Muito lindo. Então aqui, ó. Directions é igual a isso aqui. A gente vai ter 0 e 1 como uma direção. E, tipo assim, você tem que pensar que a gente vai estar somando isso daqui à posição atual, né? Então, soma 0 na linha, soma 1 na coluna. Ou então, soma 1 na linha, soma 0 na coluna. Ou então, soma 0 e subtrai 1. Ou subtrai 1 e soma 0. Porque isso daí, somar 1 na linha é efetivamente caminhar 1 para baixo. Somar 1 na coluna é caminhar 1 para a direita. Somar 1 na... Enfim, subtrair 1 é voltar 1, entendeu? Então, geralmente se usa esse array de directions. É um pouquinho mais fácil de caminhar numa matriz, é um pouquinho mais fácil de fazer a busca adjacente quando a gente tem isso daqui. E agora a gente pode fazer aqui, ó, for row offset e call offset, né? A gente quer ver o quanto de alteração a gente vai mudar, qual o tamanho do passo que a gente vai dar in directions. Aí a gente só precisa somar isso aqui, né? Eu vou ter que a minha resposta, certo? A minha resposta, a resposta final, quando eu cheguei no final eu recebi um true ou false.
né? Ela vai ser igual ao self.backtrack, passando... O que eu preciso passar, né? Tudo isso daqui vai ser repetido, né? É o mesmo board, é o mesmo número de linhas de colunas. Podia ter feito uma solução melhor pra isso, não fiz. Agora, o que a gente quer passar como row? Vai ser a row que a gente tá, mais o possível offset aqui, né? Certo? A gente não sabe se tem offset ou não. Vai ser a coluna mais o possível call offset aqui. De novo, não sabemos se tem offset ou não. E o nosso sufixo removendo a letra que a gente já viu, né? Porque pensa, a gente tá aqui, a gente já validou que o nosso A tá aqui, né? Não precisa mais desse A, a gente pode passar só o T e o O. Aí quando a gente abre esse aqui e esse aqui de baixo, né? A gente abre essas três direções possíveis. A gente passa só TO como sufixo, que é o que falta encontrar. Então, sufixo começando do primeiro, né? Pode cortar o elemento zero. Bom, esse res aqui vai ser a nossa resposta, ela vai ser um true ou false. Se ela for true, não precisa fazer nada, né? Acabou. If aqui, ret, quer dizer, res, eu posso dar um return true, sem problema nenhum. E aqui no final, né, caso a gente tenha voltado, desfeito nossas alterações e não deu return true em nenhum momento, isso significa que a gente tem que retornar false, porque não foi encontrado. E se eu rodar, eu acredito que isso daqui seja a solução do problema. Rodou em 0 milissegundos, fizemos tudo aquilo que a gente queria, certo? Eu vou dar um submit, vou ver como é que foi a performance aqui, né? Performance no LeetCode não quer dizer absolutamente nada, só que e nada é a mesma coisa, não vale de absolutamente nada. Se não ficou claro pra você, eu vou tentar uma última explicaçãozinha aqui, tá? Vamos iterar todas as linhas, iterar todas as colunas, entrar num método recursivo chamado backtrack. Dentro desse método recursivo chamado backtrack, nós vamos empilhando uma call stack, né? Isso aqui é a call stack, você pode imaginar que é a stack do programa. E aqui, na primeira etapa de recursão, a gente vai procurar pela letra G, de gato. E assim vai subindo, né? Ele vai abrir todos os adjacentes e vai procurar pela letra A. E quando ele chegar lá no final e, por exemplo, supondo que aqui ele não achou a letra certa, né? Ele achou um Z que não tinha nada a ver. Aí ele tem que retornar false pra tudo. Desempilha, desempilha, desempilha. Conforme ele vai desempilhando, certo? Conforme aqui dentro do meu método de backtrack ele vai retornando false, ele vai desfazendo ali aquela alteração que ele tinha feito no board, né? É muito complicado para as pessoas que aprenderam muito, sei lá, orientação a objetos, mutabilidade, entender essa coisa de call stack, porque o sufixo em diferentes etapas da nossa call stack, ele vai estar com diferentes valores. Então, quando a gente estiver desfazendo, a gente vai também estar desfazendo retroativamente. Enfim, gostou dessa explicação? Isso aqui é uma busca adjacente, que é efetivamente uma DFS em cima de uma matriz, que é um grafo, tá? Aí vai uma dificuldade média para difícil, eu diria. A maioria dos devs não consegue resolver isso daqui. E numa entrevista que cobra isso, a pessoa conseguiria, acaba se destacando bastante. Embora isso daqui não prove que alguém seja um desenvolvedor excelente, ou não, né? Eu não consigo eliminar desenvolvedores ruins com isso daqui, não faz sentido. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, eu tenho um curso inteiro de estrutura de dados e algoritmos. Se você está vendo esse vídeo no início de março, esses são os últimos dias que o curso vai estar no preço barato dele agora. Depois eu vou subir o preço. Confere aqui no link na descrição, vale a pena. Antes eu hospedava ele na Udemy, tá? Eu tinha 2.000 alunos, a nota do curso tá em 4.8, as reviews são públicas, elas são excelentes. Eu não tenho nada para esconder aqui, tá? Todo mundo gostou desses reviews. A grande maioria das pessoas gostou muito do curso. Você pode agora tirar o certificado de conclusão também aqui na plataforma Rubla, que é a plataforma que eu hospedo o curso. Tem um linkzinho aqui embaixo para comprar ele. Ah, galera, eu não sei se o curso é para mim. Cara, você pode comprar, você tem uma semana de reembolso, tá? A gente é, inclusive, obrigado a te dar essa uma semana de reembolso, porque o Procon me obriga. Mas na própria plataforma, você pode pedir reembolso por um período um pouco mais longo que uma semana. Você, sei lá, comprou, ficou uma semana, não acessou o curso, acessou depois e falou, pô, não era exatamente o que eu esperava, certo? Não gostei por isso, isso e isso. Explica lá que eu te dou reembolso também, não tem problema. Se você não sabe se é pra você ou não, você não vai perder nada porque tem reembolso. Você pode comprar agora, daqui 10 minutos, olhar tudo que tem no curso, certo? São mais ou menos 8 horas. Você pode ver se você gosta do conteúdo ou não. Eu acho que o que eu tinha por hoje é isso. No mais, tudo bem com vocês? Tem coisas interessantes acontecendo por aqui. Tem bastante coisa interessante acontecendo. Felizmente eu não posso falar delas agora. Mas saibam que coisas acontecem. Você que chegou até aqui, viu? Quanto tempo será que deu esse vídeo? 20 minutos de um vídeo de busca adjacente? Me diz o que você tá fazendo aqui. Gosta de mim? Gosta dos meus vídeos? Gosta desse tipo de conteúdo? Ou você tá querendo entrar pro Google, entrar pra uma Big Tech da vida? Qual que é a ideia? Você tem dificuldade com matriz, de repente? Você quer aprimorar em LeetCode, de repente? Não sei, comenta aí.